Emilton Brito de Souza. Quem define você? O legado além dos diplomas. Tem uma coisa de visão de mundo que me define muito, que é uma visão de cientista do mundo. Foram computados, pelo menos por alto, umas contas familiares e alguns registros, né, de jornais de grande circulação, 18 aprovações na Universidade de Brasília, aproximadamente, né? Numa única universidade, né? É uma coisa que desde que eu sou criança eu escuto minha mãe falando, por exemplo, é que, sei lá, com 9 anos ela não me levava no parquinho, mas ela botou um livro de matemática na minha frente e com menos de um ano eu sabia fazer conta de somar, dividir, subtrair, multiplicar. Não vai acontecer. A sua origem conta muito, né? Mas o que você define como sucesso? Ter sucesso é você poder estar tendo todas as condições de você estar cuidando de tudo que é mais precioso para você. O papai e mãe é algo... É um ensinamento bíblico basilar, né? E é uma coisa que boa parte das pessoas que eu vejo que tem dificuldade mais na frente da vida foi porque lá atrás não reconheceram, sabe? Foram ingratos. E isso deixa, para mim, isso deixa marca. Emilton Brito de Souza. Quem define você? O legado além dos diplomas. Boa tarde, Márcio. É uma honra estar aqui com você agora, poder participar de mais um episódio do podcast. Poxa, o que me define... a gente é multifacetado, né? Acho que tem uma coisa de visão de mundo que me define muito, que é uma visão de cientista do mundo. Eu acho que isso permeia toda a minha bagagem aqui na Terra. Uma visão de tentar entender, de olhar com olhos de humildade para onde que eu vejo assim, e poder aprender com o que eu vá vendo e vá me transformando parecido com uma teoria científica. Por isso que eu falo que é cientista, né? Que é, você tem uma teoria que prevalece até o momento que ela é superada por uma outra que você vê que é melhor. E eu tento ter essa humildade, assim, de estar sempre aprendendo para poder estar seguindo adiante, crescendo, aprendendo, crescendo, evoluindo, tendo uma vida maior nas áreas da minha vida. Acho que é claro que essa lente científica, ela tem um viés espiritual por trás, que é bem mais basilar. Mas existe essa lente à frente disso, sabe? Que molda a forma como eu tento entender todas as coisas que eu faço, né? E a gente vai, enfim, crescendo e aprendendo. Tipo, é uma lente que funciona a contento para mim. Uau! Esse viés cientista, né, acho que no ano de 2017, aí, foram computados, pelo menos por alto, umas contas familiares e alguns registros, né, de jornais de grande circulação, 18 aprovações na Universidade de Brasília, aproximadamente, né? Numa única universidade, né? Fascinante. É um universo fascinante, talvez isso apresente não só essa ideia científica da descoberta, mas também um pequeno gênio. E nessa genialidade eu tenho o prazer de lhe conhecer há alguns bons anos e poder lhe chamar de amigo. Eu também agradeço muito por você estar aqui, né? Um menino altruísta, né? Sempre inovador, uma cabeça e um coração bem bacana. Muito Isso obrigado. daí deve ter tido um embrião disso, né? Me conta um pouco da sua história e da sua família. Eu sou natural do Rio, né? Natural do Rio de Janeiro. Cresci numa cidadezinha mais do interior no começo, mas aí rapidamente se mudou para a cidade mesmo. Muitas mudanças. Eu acho que essa questão de várias faculdades também tem reflexos... foi um contínuo de outras transformações que tiveram antes também. Então, muitas mudanças de várias... Dentro do Rio de Janeiro, várias cidades. Dentro de cada cidade, vários bairros, né? Uma mudança posterior para Brasília, em que eu tive meus pais biológicos, e em determinado momento eles terminaram. Eu tive a entrada de um padrasto que acrescentou demais na minha jornada e que, enfim, me apresentou uma vida maior. Eu acho que essa é a palavra que define as oportunidades que eu tive na vida de conhecendo pessoas que vão me tocando, que eu vou tocando elas também, permitindo que a gente possa ter uma compreensão cada vez melhor da nossa caminhada. E, enfim, tive pessoas incríveis como minha base, né? Minha família. E isso permitiu com que eu pudesse pegar o que eles me deram e
também conhecer outras pessoas que também me acrescentaram novas coisas e ter uma firmeza de entendimento que eu estou indo numa caminhada maior do que os meus pais foram também. Que eu acho que um pouco do legado da família é isso, né? A gente está partindo de determinado ponto e indo além, e que a gente também vai ser esse ponto de apoio para que os nossos descendentes vão além também. Então, assim, acho que é isso, né? O meu ponto de partida são os meus pais, principalmente minha mãe e meu padrasto, e que me deixaram, enfim, muitos valores, muitos aprendizados, muitos ensinamentos, em que eu também, com as escolhas que eu fiz em determinado momento da vida também, me permite estar nesse processo de crescimento que eu acredito que é muito, muito bonito mesmo e bem direcionado. 2 paralelos, né? Uhum. Esse embrião sócio-afetivo, emocional, familiar, a genialidade, o sucesso, os resultados. Mas, por exemplo, mesmo a genialidade, é claro, eu reconheço a minha capacidade, eu sou muito grato, na verdade, a Deus por isso. Mas ela também não é pura e simplesmente, sei lá, genética natural. É uma coisa que desde que eu sou criança eu escuto minha mãe falando, por exemplo, é que, sei lá, com 9 anos ela não me levava no parquinho, mas ela botou um livro de matemática na minha frente e com menos de um ano eu sabia fazer conta de somar, dividir, subtrair, multiplicar. De forma, quando eu entrei na escola, já não. Enfim, entrei, fiquei 2 dias numa turma, a professora já jogou para a turma do ano seguinte, entendeu? Isso como é que fala? Uma forja. É totalmente passivo da minha parte, entende? Eu já vim forjado com isso, né? Com esse legado da educação, né? Que eu acho que de tudo que tem na minha vida, assim, que eu reconheço como um elemento transformador da minha vida, a educação é essencial. E ela vem desde a base, né? Da minha mãe, principalmente da minha mãe. Uma vez que eu aprendi a reconhecer a educação como essencial e fui atrás, aí realmente muita coisa foi construída desde então e tem sido construída. Em quantas disciplinas, aproximadamente, você se recorda que você foi aprovado e chegou a ser ou matriculado ou despertou algum interesse durante a sua trajetória Você fala para acadêmica? graduação especificamente, Para graduação né? especificamente. O primeiro vestibular que eu fiz foi para História, na época, 2005. Eu estava no segundo ano ainda, passei. Olha que eu fui um aluno que deu alguma dor de cabeça na escola, porque eu gostava muito de escola, mas aquela rotina diária de estar sempre na sala de aula era um pouco incômodo para mim. Hoje eu já sei, enfim, tem TDAH, tem essas coisas, eu não sabia, né? Na época a gente não nasce sabendo as coisas. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso à informação também do que no passado, né? Mas eu sempre gostei muito de estudar, né? Então, estudar para mim era prazeroso, não chegou a ser surpreendente quando passou em história. Não assumia, mas aí a primeira que eu assumi foi a administração. Aí, de fato, quando eu terminei o ensino médio, fui direto para administração. Me desencantei um pouco com a vida, muito novinho. E aí, eu lembro que teve uma dinâmica na introdução da administração, que o professor fez assim, separou a turma em vários grupos assim, deu uma prova super difícil, eu nunca tinha feito uma prova tão difícil até então. Tirei 6, o meu colega que estava comigo, meu amigo, tirou 5. Aí ele começou a pedir para todo mundo levantar a mão. E aí, enfim, quem tirou 2, quem tirou 3, uma galera. Aí chegou uma hora que, tipo assim, quem tirou 7, 8, aí mais ninguém. Quem tirou 10, aí um grupinho de pessoas privilegiadas da turma, todo mundo levantou a mão, sabe? Tipo assim, aí depois que aconteceu isso, ele falou para todo mundo aplaudir esses que tiraram 10. Deu para entender a dinâmica dele. É para mostrar aquela coisa de privilégio, sabe? Tipo, de que quem realmente se destaca na sociedade é quem já nasceu privilegiado. Deu para entender essa dinâmica assim? Sim. É dura. Eu nem acho que ele tivesse boas intenções quando ele fez essa dinâmica, que o professor ele tinha um histórico de fazer algumas coisas meio discutíveis, mas me deixou realmente um aprendizado que eu não tinha pensado até então. Tipo, que realmente eu entrei na faculdade de administração assim, pô, eu sou inteligente e eu não duvido da minha capacidade de trabalho. Então, vou virar CEO da Microsoft, sabe? Uma coisa meio assim, idealizada. Sim. E aí, não vai acontecer. A sua origem conta muito, né? Onde você nasce, mas é uma coisa que também não se conversava tanto na época. Hoje em dia, o pessoal que é mais novinho tem isso na escola até de forma exagerada, até, sabe? Falta até um pouco de estudo mesmo e muita discussão sociológica em alguns locais. Enfim, aí desiludi um pouco com a faculdade. Aí depois eu comecei a fazer matemática, já em outro momento. Matemática, ciência da computação, direito, medicina. Aí, medicina de novo, porque teve uma situação específica, eu tive que sair. Medicina de novo, aí eu fiz de fato, mas aí eu percebi que eu não ia ser feliz. Aí saí, cheguei a fazer engenharia mecatrônica. E aí depois eu fiquei na bola dividida entre medicina e engenharia, ou entre direito e engenharia, e optei pelo direito, no fim das contas. Optei pelo direito e graças a Deus formei. Todas essas graduações foi na mesma faculdade, né? Na Sim. UNB, tirando a última que foi que vingou, que foi no Uniceub.
que é uma faculdade que eu tenho uma gratidão enorme também, aprendi muito lá. E, enfim, eu sou muito grato e espero desenvolver A mais ainda. partir dessa jornada, Emilton, você também fez muitos concursos públicos. Sim, Foi aprovado em alguns deles, sim. né? Já Muitos deles. Tomou posse, exerceu funções, foi para outros, reprovei em alguns TAFs reprovou também. alguns testes físicos, né? Perfeito. Daqueles concursos que eram, né, exigíveis outros condicionamentos, né? Que Uhum, não os intelectuais, né? sim. Dá para ver que essa caminhada é uma caminhada de sucesso. Amém. Mas o que você define como sucesso? Então, isso é aprendizado da vida, né? Porque a gente sempre fica pensando, sem dúvida, por exemplo, nessa guinada de graduações que eu fui passando, percebe-se claramente que a concorrência vai aumentando, né? Começou com uma história, que não é tão concorrido, aí vai para a administração, que é mais concorrido, depois... Então, claramente, no primeiro momento na minha vida, já, vida adulta já, o sucesso para mim estava muito, como é que fala? Casado com a ideia de reconhecimento social mesmo, sabe? De você, da pessoa falar, caramba, medicina. E é claro que a gente não vive, nós não somos ermitões, não vivemos em um mundo dissociado da opinião das outras pessoas. Mas conforme a gente vai aprendendo, vai entendendo o que é essencial nas nossas vidas, enfim, tem muito a ver com, a minha noção de sucesso tem muito a ver com a forma como eu fui impactado com as pessoas com quem eu convivi, os valores que eu recebi em casa, claro, a minha base, minha família, mas também tudo que a gente vai vendo e falando, poxa, é um método científico. Tipo assim, beleza, sucesso é você estar numa profissão de destaque. Mas aí você vai ver a vida da pessoa que tem profissão de destaque e você vê que, poxa, a família dela é desestruturada, poxa, ela usa remédio para poder lidar com toda a pressão. E aí você fala, poxa, não é aí que está o sucesso. E aí você vai moldando. Tá, se isso não é, vamos analisar. Aí você vê, opa, essa outra pessoa aqui, cara, ela não é o advogado mais requisitado do país, mas, poxa, todo final de tarde ele vai ali com a mulher, com as filhas, vai lá para a beira vai lá para o parque da cidade, estende o pano no chão e fica só tendo um momento alegre. Você fala, isso é sucesso. Para mim, para minha identidade, isso é sucesso. Então, o que é sucesso para mim, no fim das contas? É viver o bom da vida, dentro desse conceito extremamente subjetivo do que é bom, né? E aí, para poder entrar, esmiuçar, a gente vai ter que ir mesmo para as escrituras, né? Para a gente poder ir mesmo falar o que é bom, a gente vai ter que ir para as escrituras, falar o que realmente a gente entende que a gente está sendo imagem e semelhança dele, enfim, a gente acaba indo para esse lado. As coisas mais profundas não tem como sair disso para mim, mas tentando ser um pouco mais terreno, vamos botar assim, ter sucesso é você poder estar tendo todas as condições de você estar cuidando de tudo que é mais precioso para você. Nesse sentido, pode ser que você ser o advogado registrado da cidade seja uma coisa, um case de sucesso, mas não é para mim, né? Para mim, isso não ressoa em mim. Desde muito cedo, eu já percebi para mim que essa busca incansável de estar na maior posição não é o caminho para mim. Família é uma coisa muito, muito forte para, tipo, você ter uma família boa, uma família com bons valores, que seus filhos sejam boas pessoas. É uma coisa que para mim fala muito alto cada vez mais. Aquela coisa de eu não ser mais central no mundo, sabe? Uma coisa de eu atuar nos bastidores para que outras pessoas se levantem e tenham sucesso, sabe? Tipo, isso é uma coisa que para mim... Eu ver outras pessoas se levantando e tendo sucesso é uma coisa que muito me alegra, sabe? Tipo assim, talvez até mais do que me alegre, sabe? Tipo, se eu tivesse sucesso. Isso parece que me liga um pouco a você, né? Sim. Porque sempre admirei, né, a sua mente, sua capacidade, conhecendo você já uma boa caminhada, sua família, né? Sua mãe, sua irmã, seu falecido padrasto, José Sim. Ricardo. Eu conheci uma mente brilhante, né? Mas também um bom coração. Isso é para mim algo bacana. E dentro desse contexto, me parece que essa ponte é altruísta, com esse conceito de sucesso. Eu acho que identifico isso em você. Me recordo que uma vez cheguei na sua casa e você estava dando aula, né, numa sala, para pessoas que estavam nessa condição, né, que você identificou lá na formação, nesse curso de administração que te desapontou um pouco, onde, né, determinado condicionamento favoreceria mais as pessoas. Me parece que com base nisso você
teve esse sentimento altruísta materializado, né? Você chegou a Perfeito. dar curso, Sim. né? Conta um pouco pra gente disso daí. Exatamente. Teve um momento que eu fiz a medicina, né? Eu acabei saindo. E eu acabei dando azar no momento que eu percebi que não ia mais funcionar, tinha acabado de ter o vestibular. Então eu não poderia engrenar no direito, né? Que foi o que eu acabei fazendo depois. Não, na verdade, na engenharia ou no direito. Aquela minha dúvida que eu tava na época, né? E aí eu tinha no meu coração há muito tempo já fazer algum tipo de trabalho voluntário. Porque, de novo, pela minha base, pelo meu legado. Eu vi meus pais, minha mãe, meu padrasto, mas principalmente minha mãe, fazendo muito trabalho voluntário. Não só ajudando com pecúnia, mas assim, com trabalho braçal mesmo, né? Em cuidar de pessoas, em creches, em asilos. Enfim, você sabe muito bem a história da minha família. Enfim, eu tenho 2 exemplos incríveis em casa. Uma responsabilidade enorme honrar o que eles fizeram nesse mundo aqui, né? O meu falecido padrasto, Deus o tenha, mas deixou uma marca indelével aqui na Terra, né? E nisso eu fui buscar formas de ajudar. E eu acabei, aquela coisa, eu estava na faculdade, uma menina que eu conheci, que nunca mais tive contato, me falou, não, eu vi aí que tem um cursinho, não sei o quê, cursinho gratuito. Isso existe? Tipo, cursinho não é pra ganhar dinheiro, sabe? Uma coisa meio assim. E aí eu fui descobrir, eu falei, poxa, e encaixou certinho com o que eu estava buscando, que é um trabalho bem... Nem todo mundo conseguiria fazer esse trabalho voluntário que eu fiz, sabe? Porque tem que ter um domínio técnico razoável, né? Não é qualquer pessoa, mas de um modo geral, basta você ter saúde e disposição para ajudar uma pessoa a construir uma casa ou a alimentar, fazer um sopão, né? Mas para você ensinar uma pessoa para passar numa faculdade pública, tem que ter um conhecimento técnico que nem todo mundo tem, né? Então, pô, casou o útil ao agradável para mim. Entrei no cursinho, conheci um bando de gente, enfim, foram vários anos lá. Mas, principalmente, lá eu me conectei com outras pessoas também. E, de fato, um dos frutos mais bonitos que surgiram foi exatamente isso. Dessa oportunidade que a minha mãe também me deu, porque foi na casa dela, minha mãe e meu padrasto, de poder ensinar pessoas que, enfim, que vêm de uma origem parecida com a minha em alguns aspectos, até pior que a minha em algumas pessoas, para elas poderem também sonhar e correr atrás dos sonhos dela, né? E vi alguns sonhos sendo realizados, outros ainda estão na luta, né? Então, assim, desde aquela época que você visitou, sei lá, 7, 8 anos atrás, tem gente que está até agora nessa luta e vai chegar, porque enfim, tem a disposição própria dela, para a pessoa, que é o essencial, né? E tem o apoio de outras pessoas também para poder fazer acontecer. E eu sou mais uma peça do xadrez da vida dessa pessoa para que ela possa alcançar os sonhos dela. Bacana. Isso aumenta a nossa satisfação de ser esse não somente o cientista, mas também o espectador da ciência. Uhum. A ciência da sua realidade me inspira, me ensina, né? Isso para mim é um motivo de muito orgulho. O Podcasos tem a proposta de trabalhar história com a gente, da gente conversar sobre histórias que às vezes é uma história de vida, às vezes é uma história profissional e que por vezes vira processo também, né? Processo judicial, atividade minha essencialmente como advogado, me sinto uma pessoa vocacionada, você me conhece e sabe que também exerci outras atividades com outras formações minha e você também chegou aqui com um processo judicial, né, na nossa realidade. Sim. E que envolve essa dualidade do coração, né? Processo que envolve essa paternidade socioafetiva do seu falecido padrasto, né? E aí, o que me deu muito conforto de trabalhar dentro desse contexto é que a sua trajetória de sucesso afasta qualquer fantasma, né, de reflexão. Será que a busca... E aquilo que se discute hoje no judiciário, na mídia, né? Por vezes alguma pessoa procura uma paternidade socioafetiva, maternidade, e aí se preocupa, será que a pessoa está direcionando, né, a questão jurídica para uma herança, sim, uma pretensão patrimonial, né? No seu caso, é bastante nítido que não foi, né? E é muito fácil identificar, porque hoje você está aprovado e prestes a tomar posse, entrar em exercício num dos cargos da nossa república aqui, que tem um dos maiores reconhecimentos, né? Não só de notoriedade, mas também de remuneração, né? Como auditor da Receita Federal, né? Então, isso revela não somente
a sua capacidade, mas também a sua dedicação e também é uma notícia, né? Sim. É uma notícia, porque você pode olhar para todos os seus alunos, os seus amigos, as pessoas que te ladearam, inspiradas em você e falar assim, olha, tá aqui, né? Uhum. Vamos junto, vamos que... Onde é que está o seu projeto? Onde é que está seu Perfeito. sonho? Onde é que está seu coração, né? Então, Acho que primeiro, assim, tem que fazer uma observação de que, de fato, dá para entender quem pense que possa ter interesses escusos, porque as pessoas fazem isso, né? Então, assim, nós como advogados, a gente tem que ter esse cuidado de analisar de forma ampla todas as situações para saber se todas as coisas são da forma como elas se mostram, né? Mas eu, você, enfim, nós e vários dos nossos amigos, pessoas que convivem com a gente, são pessoas que têm como no seu exemplo de vida tudo que é necessário para poder mostrar sobre o que realmente move elas, né? Então, assim, eu me orgulho muito das escolhas que eu fiz na minha vida para poder, enfim, moldar a pessoa, o legado que eu também busco deixar, né? O legado que eu recebi, o legado que eu recebi do meu padrasto, do José Ricardo, é um legado muito bonito, né? Ele é uma pessoa com imperfeição como qualquer outra, mas, assim, os atos dele falam por si só, sabe? Muitas pessoas têm muita gratidão por ele, enfim, uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa maravilhosa que, para mim, é um privilégio, né? Ter sido filho dele. Então, assim, esse reconhecimento da paternidade socioafetiva é só um corolário de toda a nossa história, né? E enfim, é um privilégio, né? Poder, o processo está correndo, ele vai ser cumprido, enfim, já temos... A gente sabe que vai ser sucesso, vai ter sucesso no final, a gente entende o processo como é que faz, mas ainda está em andamento, a gente não pode falar com certeza, mas quando terminar, vai ser um privilégio, uma honra poder levar o sobrenome dele, Veloso, para todos os locais, enfim, como parte da minha história, como parte da história dele também, né? Enfim, Deus foi muito bom comigo, me permitiu retribuir em vida também, né? Uma parte de tudo que ele me deu, e isso é ter sucesso, sabe? Isso é ter sucesso. pronto. Sabe? Você sabe que, falando sobre esses vínculos familiares, né, como o legado do sucesso, né, nós temos nas mídias aí grandes empreendedores, grandes representantes da sociedade, onde os filhos continuam seus projetos, como, né, numa rede de TV onde as filhas dão seguimento, né, ao projeto do pai, né, um grande homem que foi, né, sob ponto de vista conhecido de Silvio Santos, né? Uhum. Temos outras figuras onde os legados familiares vão sendo transmitidos, outros comentam, falam assim, olha, de tudo que eu conquistei na vida, minha maior conquista é poder chegar em casa, meus filhos e meus netos me abraçarem, né? Isso não diminui nem afasta, né, o grande valor das conquistas transitórias, Perfeito. profissionais, né, no mundo onde o sucesso e o resultado é algo que sempre bate forte e grita à nossa porta, né? Uhum. Mas eu me recordo que, e para falar um pouco, né, sobre a paternidade socioafetiva, eu me recordo que um tempo uma família me procurou aqui e gostaria de fazer uma ação onde houvesse exoneração de alimentos do filho, né? Uhum. E aí o filho já estava com muita idade, né? Já tinha passado muito tempo em que isso é comum ocorrer. E aí eu perguntei o pai dele, né? Ele falou assim, olha, eu falei, e por que o senhor não teria feito isso antes, né? Ele me disse assim, mas é porque eu nunca me dei conta de que isso seria preciso. As pessoas têm me lembrado disso agora. E eu falei, e por que não? Ele falou, porque ele é meu filho. E sendo meu filho, eu vou estar sempre ajudando ele. Isso não é uma necessidade que eu tenho, né? Uhum. Olhando sobre esse aspecto, a gente consegue perceber que o que vincula muito mais as pessoas, essa amálgama, essa liga da alma, da história, do incentivo que você recebeu com o cuidado da sua mãe, mas a presença sempre forte ali do marido, do companheiro dela, do homem que de alguma forma sempre foi um ajudador de todos ao redor, como médico que era, né, que conheci, tive o prazer de tê-lo também. De ser consultado Né? por ele, não, né? Na verdade, não, porque ele era um proctologista, né? E aí, dentro desse contexto, é uma especialidade que a gente sempre espera o avanço da medicina para que essas consultas sejam cada vez menos empíricas, né? Sejam cada vez mais da agulha, né? Da imagem, né? Da telemedicina, né? E tal, né? Mas foi um grande homem que eu tive o prazer também de ter o prazer,
uma alma sempre mansa, sempre atenta, né? Ali foi um período muito bacana, né? Mas falando para as pessoas, assim, a gente conversando sobre essa paternidade socioafetiva, a gente já teve muitos exemplos, assim, e a gente vive numa sociedade onde você tem muitos modelos de família, né? E a gente tem aprendido a respeitar essa pluralidade do que é a família. Me recordo de um escritor um livro da década de 90 que eu cheguei a ler, falava sobre família, sombras e luzes, né? E a família é esse lugar onde muita coisa se ilumina, né? Onde às vezes há períodos de escuridão, de dor, de dificuldade, né? De desconstruções e reconstruções posteriores. E eu fico muito feliz, assim, de participar com você nessa caminhada, toda a sua trajetória, né? Ou não toda, mas grande parte eu fui um grande espectador, mas não sou um espectador daquele distante, mas sempre na expectativa de aplaudir a cada cena, a cada gol, a cada mudança de palco, a cada momento que a luz iluminasse num lugar distinto, né? E eu sei que essa sua trajetória agora, onde você alcançou, ainda não é seu alvo, né? Perfeito. Sua vida profissional. Conta um pouquinho aí o que está no coração, o que você ainda tem como objetivo, né? Profissional, Claro. estudo acadêmico. É isso aí, vamos lá. A vida, enfim, a vida vem sempre com as suas surpresas, enfim, eu sou sempre aberto ao novo que Deus possa colocar nas nossas vidas, né? Então, assim, pode ser que eu chegue lá e tudo seja diferente, porque, na verdade, esse novo é o que vai ser colocado ali como sendo o que é para ser vivido, né? Mas eu entrei na faculdade de Direito para poder me tornar magistrado. E o concurso da Receita surgiu justamente o edital saiu 2 dias após o término da apresentação da minha monografia, e ele conta como prática jurídica. Então, assim, eu entrei de cabeça Então é uma aberta. ponte. É uma ponte, né? Essa ponte pode se tornar um terreno firme? Sempre pode, porque o novo vem, né? Na minha jornada de Brasília, eu sempre achei que era temporária, em determinado momento ela pareceu que ia ser definitiva mesmo, né? Eu vivi alguns anos aqui em Brasília como se eu fosse ficar aqui. Mas depois, muitas coisas aconteceram. Uma pandemia que mudou a vida de todo mundo, né? E eu voltei realmente ficou claro para mim que o trajeto que eu tracei lá atrás, que era de fato completar minha graduação e passar num concurso ponte para poder me preparar para esse momento de muito estudo. Mas até a minha vida mesmo, para particular, tem conflito para isso. Eu vou ter um momento de mais tempo para poder estudar para magistratura. Para magistratura, enfim, já com mais maturidade, com mais ciência do que se dá para fazer, do que não se dá para fazer, né? Para também não achar que vai chegar lá e vai conseguir mudar todas as coisas erradas. Não é assim. A gente é uma peça da engrenagem que a gente possa ser uma engrenagem que funcione de forma correta, né? E contribuir para que outras pessoas também possam agir de forma correta. Mas não achar que só com o nosso brilho tudo vai acontecer. Não é assim. Né? Você sabe que existe o autor de uma das cartas, né, do Novo Testamento, escreve aos Hebreus. O autor é um pouco indefinido. O autor, a comunidade eclesiástica, seja ela católica, protestante e outros segmentos, tem certa dúvida, ou pelo menos se dividem os segmentos sobre quem é o autor dessa carta aos Hebreus. Mas há um trecho lá que ele diz que a nosso redor existe uma grande nuvem de testemunhas. Né? Há uma ideia ali, ele está falando sobre princípios e conselhos e fala que existe muita gente acompanhando. Então, o que você faz, como você se comporta, como você age, existe uma grande nuvem de testemunhas a te olhar. Um dos sentimentos que me imbuiu, na verdade, dentre muitos, a te convidar para estar nesse bate-papo aqui, é porque eu sei que tem uma grande nuvem de testemunhas aqui em Brasília, no Brasil, para além do Brasil, porque todo o anseio da juventude é alcançar o resultado, né? Eu me recordo que um dos nossos convidados aqui, eu perguntei a ele qual era a maior batalha dele da vida. Ele falou que era honrar o legado dos seus pais. Me parece que a juventude quer sucesso, resultado. Grande parte não quer desonrar seus pais ou seus entes familiares, tios,
há uma grande quantidade de tios, de avós, de avós que cuidam dos jovens no nosso Brasil, Sim. né? Brasília também. E eu sei que você é um grande farol, né? Você é um farol para mim, né? Eu tenho muito Obrigado. mais idade do que você, mas você é um grande farol para mim, A recíproca é verdadeira. né? E o farol ilumina a direção, ajuda a gente a caminhar na direção certa, né? Eu já tive o prazer, né, de ver um casal de baleias jubartes e o seu filhote em alto mar, onde a escuridão é o que predomina, né? E você identificar um farol à distância é um grande sinal. E como farol, eu queria que você talvez dispensasse um pouco dentro desse universo, né? Entre essa busca pelo sucesso, que não é só o resultado acadêmico que te define para além dos diplomas, mas o afeto, o amor, a família, as conquistas, os sonhos, os projetos. Queria que você, com seu coração, com a sua mente, transmitisse conselhos a uma juventude, uns bem mais novos que você, que já é um jovem que já passa dos 30, né? Mas tem muitos jovens de 18, daqui a pouco a minha filha caminha para esse universo acadêmico. Sim. E tem tanta gente precisando de conselho, incentivo e de um norte. Dá um conselho para nossos ouvintes, nossos participantes, hein, Milton? Vamos lá. Conselho, especificamente pensando para a construção da vida profissional, da sua vida, é tentar não tem muito eu trabalho com já trabalhei com muito jovem que vai naquela coisa, né, passar no vestibular, aí foca nos estudos, está tudo certo, é necessário esse desenvolvimento técnico, ele é essencial e durante a faculdade isso vai ser ainda mais demandado do jovem, né? Mas é não fechar os olhos para as oportunidades de crescimento nas outras áreas, né? Eu reconheço boa parte do meu sucesso, ele vem não só do domínio técnico, que eu ainda tenho que refinar, inclusive, né? Eu ainda estou nesse processo de refinar. Mas ele vem também por ter tido olhos bons para olhar na área social, pessoas boas, na área física, exemplos que eu posso pegar para poder aprender alguma coisa, na área psicológica, pessoas que têm mente boa, sabe? Pessoas que não se perdem naqueles fantasmas internos que a gente tem. Tá de olhos abertos para... Enfim, você está na faculdade, você está estudando, tem que estudar, tem que se capacitar, porque é a base do seu crescimento profissional, é o seu domínio técnico. Mas também está preparado para, em algum momento, ter só um momento de convívio com alguém que tem talvez não seja tão reconhecido profissionalmente, mas seja uma pessoa com valores bons, sabe? Isso está atento ao mundo, está atento a uma forma muito importante de você amar, né? Então, você está atento às pessoas que estão às suas voltas. Muitas pessoas acabam se perdendo. Tem pessoas boas na família, mas acabam perdendo a mente porque entram em correrias de coisas que não vão agregar tanto para o futuro delas, sabe? Então, ter essa visão mais holística, talvez, uma visão mais ampla de que tudo na sua vida tem que estar equilibrado de uma forma saudável, né? Então, assim, aí a divisão que você pode fazer pode ser vida física, familiar, profissional, intelectual, financeira, enfim, aí cada um vai ter essa divisão, né? Espiritual é importante, enfim. Mas nada exagerado. Mesmo a vida espiritual, se você exagerar, você pode acabar se tornando fundamentalista, sabe? Isso, já vi casos na minha vida. Então, assim, você ter esse equilíbrio... O equilíbrio. Equilíbrio, né? É porque eu não gosto da palavra equilíbrio, porque equilíbrio... Sou cientista, né? Aí, na ciência, o equilíbrio é um sinônimo de morte, porque o equilíbrio significa que não está tendo mais reação química, entendeu? Então, tem que ser... O termo que eu uso é homeostase, que é o equilíbrio dinâmico. Opa, sabe? o equilíbrio dinâmico, é o equilíbrio bacana. Dinâmico. As coisas têm que estar sempre fluindo para que tudo fique equilibrado. Mas é só um preciosismo da minha parte, reconheço. Ademais, cara, honrar pai e mãe é algo... É um ensinamento bíblico basilar, né? E é uma coisa que boa parte das pessoas que eu vejo que tem dificuldade mais na frente da vida foi porque lá atrás não reconheceram, sabe? Foram ingratos, ou não honraram. E isso para mim, isso deixa marcas. Isso deixa marcas, sabe? E, enfim, reconhecer que, assim como nós, são falhos, podem cometer erros pontuais, mas, assim,
o coração da pessoa se faz presente no dia a dia, né? Dia após dia, você vê o que ela faz como ato, como predominante na vida dela, você vê, conhece o caráter da pessoa, né? O que ela tem realmente dentro dela ali, qual a identidade dela no mundo, né? E aí essas pessoas estarem presentes, aproveitar os seus pais, que uma hora vão aproveitar, viver o agora, uma coisa que... aí vai ficando muita coisa, né? Viver o presente, né? Se preocupar com o futuro é importante, mas o momento que Deus deu para viver foi o presente, foi o agora. Tem uma frase de C.S. Lewis muito bonita, né? Presente é o tempo em que não vou lembrar direitinho. Acho que o presente é o momento em que o tempo toca o eterno, alguma coisa assim, sabe? Que é aquela coisa de não viver nem olhando para trás, nem olhando para frente, mas viver o agora, que é o momento que ele nos colocou para viver, né? Bacana. Eu consigo, depois desse bate-papo e compreendendo um pouco mais o seu universo, consigo entender que o que realmente define você é o que nós conquistamos enquanto nós nos dedicamos e identificamos o que amamos, Sim. né? Eu acho que isso também cria esse equilíbrio homeostático, né? Sim. Bacana, Milton. Milton, muito obrigado. Obrigado por me ensinar um pouco mais com a sua história, com a sua vida, né? Eu entendo que você vai ficar um pouco distante agora, fisicamente, da gente, né? Vai para outro estado, vai sair de Brasília para a região norte do país. E já estou com saudade, né? E já também com uma sensação muito boa, desejando que você vá para essa nova caminhada e certamente deixe um legado aqui de definição, de imagem, de construção para mim e para todos os nossos ouvintes. Obrigado, Márcio. Muito obrigado pela sua amizade, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Muito obrigado, Márcio. Se essa história mexeu com você, é porque vidas tocam outras vidas, assim como o direito é intrínseco à sociedade e a sociedade ao direito. Compartilhe com quem você acha que vai ser legal.